linda! E no vídeo de hoje eu vou te contar os 5 maiores erros e de quebra alguns mitos também sobre ganhar massa muscular. Você que quer ficar bombadão, quer ficar ali ganhar massa muscular também, esse vídeo é pra você. Espero muito que gostem e vamos pro... Primeiro de tudo eu quero pedir desculpa, eu vou modificar esse áudio na edição, porém estão cortando grama no terreno do lado e eu sempre paro quando cortam grama ali. Porém, hoje e amanhã e o resto da semana, eles vão arrumar a sala comercial aqui embaixo. Então eu tenho esse períodozinho pra gravar sem ser batidas e cortes e sons de materiais de construção muito altos. Então, infelizmente, a gente vai ficar com o cortador de grama, que ele é melhor do que a batida que tava tendo hoje de manhã mais cedo, que eu tava com muito medo que ela continuasse, inclusive. Eu comprei um monte de equipamento legal de áudio pro canal, porém eles não chegaram ainda. Então quando chegar, esse problema vai diminuir bastante. Provavelmente quando você assistir esse vídeo já vai ter chego, então depois os próximos vídeos do canal vão estar com um áudio muito melhor, você vai ver. Mas enfim, vamos para o vídeo, chega de lenga-lenga e vamos começar a contar sobre os 5 erros para ganhar massa muscular. Pra quem não sabe, eu sou nutri, então eu vou fazer uma visão nutricional sobre isso, óbvio. E o primeiro erro é você achar que a proteína que você come, que a carne que você come, automaticamente vai virar o seu músculo. Isso é uma visão que a gente tem, e isso começou há muitos anos atrás. Porque um químico alemão achou que a pessoa que consumia carne, essa fibra da carne viraria fibra muscular. E ele disseminou isso, inclusive foi o que começou a ter... As diretrizes começaram com isso, por isso que as carnes elas tinham um papel muito maior nas diretrizes nutricionais de antigamente. Inclusive na época foram lançados tipo uns shakes à base de carne para a pessoa ganhar massa muscular, porque achavam que era isso que fazia ter essa massa muscular. Inclusive eles diziam que os vegetarianos e veganos não conseguiriam ter massa muscular porque eles não consumiam carne. Logo depois se descobriu que na verdade a fibra da carne não se transforma em músculo. É a mesma coisa que você achar que a sua gordura vai virar músculo depois. São coisas completamente diferentes. E é a mesma coisa que você consumir o colágeno normal e achar que ele vai virar pele. Não, também não funciona assim. E sim, a carne tem proteína e isso vai virar proteína para o seu corpo. E o seu corpo pode sim usar essa proteína para produzir músculo. Mas não necessariamente significa que ela vai usar isso. O que o seu músculo utiliza na hora de fazer a musculação? Glicogênio, que a base é carboidrato. Ou seja, tá comprovado cientificamente que, na verdade, o que faz o seu músculo se construir é o carboidrato e não a proteína. Ficou claro? Pouco confuso? Mas é isso. Significa que eu não preciso comer proteína para ganhar massa muscular? Não, não é isso. Significa que o seu corpo precisa muito mais de carboidrato do que de proteína para conseguir produzir massa muscular. É isso que eu falei. Porque o teu corpo guarda glicogênio muscular dentro do músculo que ele usa então de energia na hora de fazer a musculação. Quando tem a quebra dessa fibra muscular, ele vai sim utilizar a proteína para conseguir reconstruir essa fibra maior, o que causa hipertrofia. Porém, essa proteína não necessariamente significa que ela vem da carne. Se você comer porções de feijão, de grãos, enfim, ou até alguns outros elementos e sementes proteicos, sim, pode ser que seja proteína dessas sementes, desses grãos, que vai virar seu músculo, não necessariamente tem carne. Por isso que, inclusive, muitos atletas veganos e vegetarianos têm grandes quantidades de massa muscular porque consomem quantidades de grãos. A gente tem essa mania de querer consumir só carne, e não ver que os grãos também fazem boa parte nisso. Por isso que sim, você pode ganhar muita massa muscular sem consumir uma carne ou um derivado do leite ou um ovo. Tem até um fisiculturista que eu conheci esses dias que ele é vegetariano a vida inteira dele. Ele foi criado vegetariano e recentemente ele se tornou vegano e ele tem, tipo, muitos músculos. Então, e ele falou até, inclusive, no documentário que eu assisti, que eu vi ele comentou que ele é fisiculturista e no backstage do fisiculturismo todo mundo só comendo proteína e lá e tal. E ele taca pau no carboidrato, todo mundo, meu Deus, como é que você come tanto carboidrato? E ele com um shape maravilhoso, porque, na verdade, o que dá energia pro teu músculo é o carboidrato, e não necessariamente ele vai ser o vilão, igual todo mundo prega aí no negócio da musculação. Então, sim, você precisa comer carboidrato, e é ele que vai dar energia pro teu músculo. Consumir uma proteína de pré e pós-treino é legal? É até, porém, o carboidrato é a coisa que vai te dar energia naquele momento ali. As frutas são carboidratos simples e elas funcionam melhor para aumentar o glicogênio hepático. Já os carboidratos complexos, eles funcionam muito melhor para aumentar o glicogênio muscular. Então, o carboidrato melhor para aumentar o glicogênio muscular são batatas, tubérculos, grãos, toda essa galera ali que tem um pouco de carboidrato também. Sim, os grãos têm carboidrato e têm proteína, não tem problema nenhum nisso. Já falei um pouco sobre o mito também de que você acha que tem que comer carne para ganhar massa muscular. Vamos para o segundo maior erro
não fazer uma refeição boa de pré-treino. A gente não quer fazer refeição boa de pré-treino achando que vai ganhar peso, ou não fazer uma refeição com carboidrato no pré-treino, colocar só proteína e achar que isso vai te fazer bem. Uma refeição de pré-treino sem carboidrato ou com pouquíssimo carboidrato vai te resultar num menor desempenho físico na hora do treino. E quanto melhor você treinar, melhor a sua massa muscular. Então, essa refeição de pré-treino, ela é que tem que ter mais carboidrato possível. Não é pra ganhar montanha, mas tem que ter uma quantidade ok de carboidrato. Isso pode ser sim uma fruta, eu falei que os carboidratos complexos são melhores, mas pode ser uma fruta sim. Isso pode ser uma vitamina com fruta, e pode ter uma aveia lá dentro, que é um carboidrato complexo maravilhoso, que vai te dar um aporte bem legal. Pode ser um mingau de aveia, pode ser uma batata doce, pode ser uma batata normal, pode ser um arroz integral, pode ser um grão, pode ser o que você quiser que tenha carboidrato ali, vai funcionar melhor. Quanto mais complexo ele for, melhor. Então, por exemplo, eu não recomendaria uma tapioca com uma banana. Eu recomendaria talvez uma crepioca, ou usar tapioca de outra maneira. Mas um carboidrato complexo, um carboidrato existente no pré-treino seria muito legal pra isso também. E tem o mito aí de que ele consumir só proteína, como eu falei, que não é legal. O terceiro maior erro é achar que a tua suplementação vai resolver a vida e a tua alimentação pode ser super cagada e tipo, não dá nada. O que acontece? Quando você suplementa, o pessoal usa creatina, usa glutamina, usa whey protein, usa BCA, e acha que só tomando isso você não precisa mais consumir nada durante o resto do dia, ou não precisa se ligar com isso também. Por exemplo, o whey protein, ele vai te garantir o aporte de proteína para aquele momento. Porém, se você não consumir proteína ao longo do dia, o seu músculo não é criado naquele momento. Existe aquela janela de oportunidade que a gente fala, que é quando realmente o músculo está em recuperação, que é melhor consumir nesse primeiro momento dos 10 minutos. Porém, não significa que você comendo ali, você pode ficar o resto do dia sem comer. A produção proteica, a reconstituição do teu músculo, ela consegue ao longo do dia inteiro. 1000 vezes melhor você consumir porções de proteína ao longo do dia inteiro e não consumir whey protein, do que consumir só whey protein e não consumir proteína o dia inteiro, entende? Ele é legal, óbvio, mas ele não é a base da sua alimentação. A base da alimentação é a comida de verdade. O whey é suplementação, o nome já diz, ele é pra suprir, ele é um suplemento. Suplementação, não é base, não é alimentação, não é alimentação, é suplementação. Ele vem, ele é legal, mas ele não é a base de tudo e não salva a alimentação cagada. O quarto erro é achar que a gordura que você consome vai virar gordura no seu corpo, e não funciona assim. Na verdade, as diretrizes de nutrição mudam muito, porém, a gente ainda precisa de mais carboidrato, mais gordura e uma quantidade pequena de proteína. Mas quem faz musculação precisa de mais proteína. Até precisa, mas não essa quantidade absurda, exagerada que o pessoal tá comendo. Essa proteína que você sobra só sobrecarrega o seu rim e, na verdade, não vai ter essa função maravilhosa aí pra ganhar massa muscular que você tá achando. Sempre consulta um nutricionista que vai fazer o cálculo certinho, vai ver se tá comendo demais, se tá comendo de menos, e funciona tudo ok. Mas as gorduras são mega importantes, principalmente na função hormonal. E construção muscular é, sim, muito hormonal. Então é muito importante que você consuma gorduras boas. Azeite de oliva, abacate, castanhas, sementes, são fontes riquíssimas de gordura, é a coisa mais maravilhosa que vem ajudar muito a sua construção muscular. E além disso, quando você quer ganhar massa muscular, você precisa sim ter um aporte calórico para o teu corpo conseguir produzir esse músculo a mais. Se você tem muito estímulo, mas não supre o teu corpo com calorias, ele simplesmente não vai fazer esse músculo ser construído, porque ele não acredita que você vai dar conta de manter aquele músculo depois. Então você tem que ter um aporte calórico maior. E sim, as gorduras têm mais calorias. Carboidrato e proteína tem 4 calorias por grama, enquanto a gordura tem 9. É mais que o dobro. Então, consumir mais gordura aumenta o seu aporte calórico, sim. Nós estamos falando de consumir muita gordura. Se tem medo do aporte calórico, não é a gordura que vai te engordar também. Principalmente as fontes boas. Elas são super anti-inflamatórias, então seu corpo vai adorar aquilo. E ela te garante saciedade por muito mais tempo. Isso é muito legal. Então inclua gorduras boas sim. O erro maior é achar que elas vão te fazer mal quando elas só vão te fazer bem. Então essa questão de aumentar o aporte calórico ou não vai pela quantidade. Se você quer aumentar muito o aporte calórico, você pode pegar o azeite de oliva e colocar na refeição toda. Se você quer só manter o seu aporte calórico, você pode colocar só na salada.
você quer aumentar, você pode comer um abacate por dia. Se você quer manter, você pode comer um quarto. Entende? É questão de quantidade, assim como qualquer coisa. Então não tenha medo das gorduras, elas são lindas, maravilhosas, você vai abraçar elas, elas vão fazer muito bem pra você, você vai ver como você vai se sentir melhor consumindo mais gorduras boas no seu dia a dia. E o quinto maior erro, vem um pouco com o primeiro que eu falei, é achar que só tem proteína em origem animal. Aí eu vejo que as pessoas, elas... Hoje em dia, eu já falei sobre isso, eu tô diminuindo meu consumo de carne e minha massa muscular manteve mesma coisa, tá? Inclusive está aumentando, tá? Fiquem pasmos com isso, e a do Júnior também. Óbvio que eu vou gravar um vídeo pra falar certinho sobre isso, mas eu não tô falando que você tem que virar vegetariano, virar vegano, não é isso. O que eu tô falando é, a gente tem uma cultura querendo dizer que só encontra proteína na origem animal e que você é obrigado a comer e tem que comer isso o tempo inteiro. Eu já falei várias vezes aqui pro canal, mas muitas vezes no almoço eu tava almoçando e eu me sentia, necessidade de comer aquele pedaço de bife porque eu achava que eu precisava daquela proteína para garantir massa muscular. Sendo que uma porção de leguminosas vai garantir a mesma coisa e eu me sentia muito melhor comendo. Então, por exemplo, trocar esse meu bife por uma salada de grão de bico me fazia muito bem, eu digeria muito melhor e proteicamente, na verdade, elas são bem similares. A gente tem essa noção de achar que porque o grão tem carboidrato também, que ele tem pouquíssima proteína e não funciona assim. Pesquisa sobre a quantidade proteica dos grãos. Nossa, mas eles têm muito carboidrato. Maravilha, você precisa de carboidrato, principalmente complexo, que são os dos grãos, para ter glicogênio muscular, para o teu músculo conseguir ter esse treino com um desempenho muito melhor. Então, só vai te fazer bem incluir esses grãos no teu dia a dia. Não tô falando que tem que substituir tudo por grãos, tô falando pra você não ter essa noia de querer consumir só produto de origem animal o tempo inteiro, tá? O teu músculo não depende disso. Inclusive, você vai ter mais energia consumindo produtos de origem vegetal também no seu dia a dia. Inclua eles, não precisa excluir os outros, mas inclua eles também. Você vai sentir uma melhora muito grande e pesquisa. Isso deveria ser o sexto erro. Pesquisa sobre alimentação. Não adianta só fazer academia e achar que o exercício vai te salvar, sendo que é a alimentação que vai te trazer o resultado que você procura. É a mesma coisa que você fazer uma... Vamos imaginar que você tem um carro e ele funciona a gasolina. Aí você quer que ele tenha um desempenho absurdo. Você vai lá e modifica o motor e faz um monte de modificação, mas você continua dando álcool pra ele. Não vai funcionar, ele não vai ter o desempenho que você quer. Ele pode até funcionar, mas ele não vai ter o desempenho que você quer. Então pesquisa sobre alimentação, pesquisa sobre carboidrato, pesquisa sobre proteína, pesquisa sobre gordura, pesquisa em fontes sérias, não Zé da esquina que faz dieta da proteína e acha que isso é a maior maravilha do mundo. Eu tinha um professor meu que ele falava que a gente tem que comer coisas que são de Deus. Aí a gente ficou assim, meu Deus, o que ele tá falando, né? Ele fala que Deus faz as coisas com gordura, com proteína e com carboidrato, e que a gente tem que comer essas três fontes. Que não adianta cortar uma da vida. Não funciona, não é a mesma coisa que você... Igual antigamente falava que a gordura era coisa horrível. Todo mundo cortou ovo, cortou abacate, cortou castanha, cortou tudo porque isso era muito gorduroso, meu Deus do céu. Não é assim que funciona, a gente precisa de gordura. Assim como depois o carboidrato era o vilão, todo mundo cortou o carboidrato, pão, Deus o livre, comer um pão na vida. Que coisa horrorosa, cortou o pão. E não é assim, a gente precisa das três fontes. Independente se vai buscar o de animal, vegetal, tanto faz. Mas precisa das três fontes. Então pesquisa sobre isso, do que você precisa, da quantidade. Vê se tá comendo proteína de mais, proteína de menos. Não é tão difícil. Não tô falando pra você ficar noiado. Tô falando pra você adquirir conhecimento. Assim você vai conseguir ter uma autonomia na sua dieta muito maior. O vídeo ficou enorme, mas eu espero muito que vocês tenham gostado e que eu tenha trazido conhecimento pra vocês e abrido um pouco a mente então por esse universo de ganho de massa muscular. Um super beijo, até a próxima. Tchau!